Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. E Lula mantém sólidos 49%, Bolsonaro oscila, mas não dispara, não despenca e não tem para onde correr. Margem para presidente virar o jogo é muito reduzida, aritmeticamente insuficiente, e ele precisa tirar votos de Lula. O ex-presidente Lula segue favorito com sólidos 49% de intenções de voto nas 3 pesquisas da Datafolha do segundo turno. E os ventos em segmentos importantes ainda não são prenúncio de uma tempestade perfeita contra ele. Esses ventos empurram Bolsonaro para frente, mas não no Nordeste, animando a campanha bolsonarista e acendendo o sinal amarelo. Sobram apenas 4% de brancos nulos e 1% de indecisos, o menor índice já registrado nas eleições. Logo, a margem para Bolsonaro virar o jogo é muito reduzida, aritmeticamente insuficiente, e ele precisa tirar votos de Lula quebrando a muralha dos 49%. Após entrar no tudo ou nada ao usar o Congresso para implodir a lei eleitoral e a responsabilidade fiscal impunemente e despejar 41 bilhões de dinheiro público para comprar votos, ele não parou mais. No dia seguinte ao primeiro turno, anunciava o 13º do Auxílio Brasil para mulheres e a antecipação geral do benefício para dias antes da eleição. Depois, o empréstimo consignado para famintos e agora a antecipação também do auxílio para caminhoneiros e taxistas. Não é mais só o Planalto, mas o Estado brasileiro a serviço de um candidato, desvirtuando a igualdade de condições e a compostura republicana. Governo e bancos públicos servem como comitês de campanha e instrumentos de coação, deixando uma bomba fiscal para 2023, algo nunca visto. Há também o reforço dos pastores Brasil afora e a rede de patrões adaptando currais eleitorais à era digital. Ou vota no meu candidato ou rua, gravou um produtor rural bolsonarista na Bahia. Flagrado disse que era só brincadeira. São mais de 720 denúncias em todas as regiões de ameaças que humilham e tiram a cidadania dos mais pobres, desvirtuam a eleição e a democracia. Com tudo isso, Bolsonaro só oscilou 1 ponto para cima nos votos válidos e os ventos favoráveis vêm dos segmentos. Tem 40% entre quem recebe Auxílio Brasil e uns pontinhos a mais na espontânea entre homens e os que ganham mais. Não afeta o favoritismo de Lula, mas produz medo, que se propaga rápido e inverte a percepção de quem é, de fato, mais forte. Muitos eleitores votam no mais forte. Assim como não deslancha com a máquina e as ameaças, Bolsonaro tem incrível resiliência depois de Círio de Nazaré. Aparecida, nordestinos analfabetos, pintou um clima. Lula estacionou em possantes 49%. E tempestades perfeitas acontecem, mas não estão no horizonte. Tudo depende do Sudeste, particularmente de Minas, do debate da TV Globo 2 dias da eleição e de bombas armadas na surdina. E Collor, sempre ele, endividado, enfrenta novo escândalo de corrupção. Com o fim do mandato no horizonte e atolado em problemas, o ex-presidente já começou a ser julgado e pode até ir parar na cadeia. Fernando Collor de Mello ficou em 3º lugar na disputa pelo governo de Alagoas. Teve pouco mais de 223 mil votos, um retumbante fracasso para quem já foi o político mais poderoso do país. Em janeiro de 2023, também termina o mandato dele como senador, o que, em tese, pode significar o fim de uma carreira marcada por sucessos
fracassos e principalmente por grandes e barulhentas polêmicas. Por voto de indecisos, Alckmin fica em São Paulo e faz campanha para Lula. O que se deve dizer sobre Alckmin é a impressionante seriedade dele no trato da campanha de Lula e de Haddad. Alckmin fala pouco, ignora os ataques e continua sendo primordial para a campanha de Lula. Sem o apoio dele, a resistência ao ex-presidente seria muito maior. E guerra contra a abstenção tem feriado adiado, transporte gratuito e aliados mobilizados. Eleitores voltam às urnas em 30 de outubro e 52,3% deles também votam para governos estaduais. A guerra contra abstenções no segundo turno das eleições presidenciais mobiliza Lula e Bolsonaro, com medidas que incluem desde a adoção de transporte público até o adiamento de feriados. Em um cenário de disputa apertada, Lula tem 52% das intenções de votos válidos contra 48% de Bolsonaro. Por isso, a campanha de Bolsonaro e do ex-presidente se debruçam para mobilizar o eleitorado e evitar um crescimento da abstenção entre seus redutos eleitorais. E Lula deixa debates de lado e foca na campanha em Minas Gerais. Petista segue na liderança das pesquisas, não vê a diferença apertar e coloca em prática estratégias para evitar o desânimo na militância. O petista Luiz Inácio Lula da Silva mantém a dianteira na corrida à presidência da República, segundo os principais levantamentos de intenção de voto, mas vê Bolsonaro se aproximando de forma lenta e consistente. Com o desafio de frear essa tendência de subida do candidato à reeleição e de evitar que sua militância desanime a pouco mais de uma semana para o segundo turno, a campanha de Lula aposta em idas ao Sudeste, que se tornou o principal campo de batalha nesta reta final. E o endividamento recorde das famílias será desafio para o próximo governo. 8 em cada 10 famílias estavam endividadas em setembro, de CNC, e 30% já tinham contas ou dívidas atrasadas. Segundo o CNDL e o SPE, 64,25 milhões de pessoas estavam negativadas no mês passado. Isso constitui uma bomba para um eventual governo Lula, mas uma bomba muito maior para Bolsonaro. 2023 será um ano de ajuste de contas devido à farra de Bolsonaro com dinheiro do orçamento da República. Com isso, se Bolsonaro vence, o eleitorado vai se revoltar contra a situação em que o país vai mergulhar no ano que vem. Mas isso também não deixa de ser um desafio e um risco se Lula for eleito. Com forte presença nas redes, Janones ganha destaque na campanha de Lula. Com atuação vigorosa nas redes sociais, deputado tem rebatido fake news contra Lula com as mesmas armas do bolsonarismo. E aqui a gente tem que fazer um parênteses, minha amiga, meu amigo. Infelizmente, o Bolsonaro arrastou o Lula para esse jogo. E agora não tem jeito, tem que jogar o jogo, porque ele inventa mentiras em quantidade industrial e isso obriga o Lula a enfrentar essas mentiras com ataques do mesmo Jair. Porém, devido à diferença de direitos de resposta e perdas de inserção exponencialmente muito maior de Bolsonaro, fica provado que a campanha mais suja de longe é a bolsonarista. E o número de denúncias de assédio eleitoral cresceu 326% no pleito de 2022. Dispararam nesse segundo turno os episódios de empregadores intimidando funcionários a votar em Bolsonaro. O número é 326% maior do que em 2018. As eleições deste ano serão lembradas por um fenômeno que se tornou mais grave e mais frequente: o assédio eleitoral. E o que muda após a ampliação do TSE para combater fake news é muito simples, minha amiga, meu amigo, e eu vou te poupar desse trabalho de ler ou ver a transcrição, ouvir a transcrição dessa matéria.
O que acontece é que o TSE vai poder excluir fake news em 2 horas. 2 horas. Se isso tivesse sido adotado no começo da campanha eleitoral, tudo seria diferente. E segundo turno entre Lula e Bolsonaro é o terceiro mais apertado desde 1989. Em 2014, a disputa foi muito mais apertada e Dilma venceu. A primeira eleição mais disputada foi a de 1989. E reta final só foi mais acirrada em 2014 com Dilma e Aécio, e 1989 quando Lula disputou com Collor. E a divisão no QG de Bolsonaro sobre a presença de Moro na campanha. Também vou evitar a leitura e te explicar basicamente o que acontece. A campanha de Bolsonaro acha que Moro pode queimar o filme de Bolsonaro ao lembrar ao eleitorado as críticas que ele, Moro, fez a Bolsonaro, e também, na verdade, essa aliança, essa realiança entre Lula e Bolsonaro vai lembrar as pessoas que o juiz que condenou Lula tem lado, tinha partido, e a prova de que ele foi parcial está nessa aproximação com Bolsonaro e no fato de ele ter virado um político. E até a pesquisa mais bolsonarista de todas, entre os institutos mais conhecidos, está a estabilidade na disputa entre Lula e Bolsonaro. O candidato do PT tem 46,9% das intenções de voto contra 44,5% do candidato do PL. Todas, absolutamente todas as pesquisas dão Lula na frente. Tem um instituto picareta que deu 18 pontos a menos para Lula na eleição do primeiro turno, e que foi o que mais errou, um tal de Brasmarket, que já colocou o Bolsonaro na frente, mas ninguém dá bola. É um instituto criado em agosto para ajudar o Bolsonaro e nem é considerada uma pesquisa de verdade. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.